Ô Matias, prazer falar contigo novamente. E aí, eu quero até resgatar algumas conversas que a gente teve ao longo dos últimos meses, porque a gente falava muito sobre um rally da Bolsa, sustentado pelo cenário internacional, aquela movimentação, né, de transferência de recursos de alguns mercados para os emergentes, e até mesmo eu me lembro de algumas revisões para o Ibovespa que você comentou aqui com a gente, né? Ampliando o preço-alvo, ampliando a percepção de Bovespa para o fim do ano. A gente está vendo agora, inclusive, uma movimentação bastante interessante sobre o que está vindo do cenário externo e o que está trazendo apreensão no cenário doméstico. Obviamente, você comentou bastante aqui sobre o cenário doméstico, os pontos sensíveis, os pontos de atenção, principalmente exacerbado com esse cenário fiscal, mas eu queria entender um pouco da sua percepção sobre esse cenário externo, que aparentemente segue trazendo bons frutos, segue trazendo boas percepções. E a minha pergunta é, ele está se sobrepondo, ou pelo menos ele deve se sobrepor a um cenário doméstico um pouco mais cauteloso, ou justamente, né, esse cenário doméstico pode tirar um pouco da atratividade do nosso mercado, pelo menos enquanto as coisas não derem sinais de uma possível resolução? É verdade, a gente revisitou, né, o target do Ibovespa para 150 mil pontos faz uns 2 meses, né, a Bolsa estava na faixa de 120 mil pontos, e esse movimento acho que validou a ideia de que você tinha uma situação paradoxal, continuamos a ter, né, em que você tem um choque nos Estados Unidos, que cria um nível de incerteza elevado com relação à economia americana. Isso está provocando uma realocação das carteiras globais, o dinheiro sai dos Estados Unidos e busca majoritariamente Europa, Japão, mas também vai para emergentes. E na caixinha dos emergentes, a América Latina ela está em grande vantagem em relação à Ásia, porque a Ásia depende muito mais das exportações para os Estados Unidos do que a América Latina. Então, vem para a América Latina, vem para o Brasil, que é metade da América Latina, e esse fluxo ajuda o dólar a cair, ajuda a Bolsa a subir, ajuda também a curva de juros a deitar um pouquinho. Então essa dinâmica positiva ela é realmente derivada de um quadro global que é um pouco paradoxal, porque é um choque na economia americana que desacelera a economia global, mas de uma forma que o dólar enfraquece e cria essa dinâmica favorável aos ativos de risco no mundo, inclusive para os emergentes. E a gente está navegando essa onda, a gente está sendo empurrado pela onda global. Eu diria, só para qualificar um pouco a maneira como eu vejo, que não o ano passado a gente teve 2 choques fiscais, né? Primeiro, quando o governo mudou a meta fiscal, e o segundo, quando o pacote de novembro, dezembro, decepcionou completamente as expectativas. Então, ao longo do ano passado, os ativos tiveram uma performance muito ruim, o juro subiu muito, o câmbio subiu muito. O que foi esse processo? Esse foi o processo de incorporar a ideia de que a nossa trajetória fiscal não seria aquela que foi contratada no arcabouço, seria uma coisa muito pior. E aí o risco foi precificado, por isso que o câmbio foi para 6 e os juros foi para 7,5 nas NTNBs longas, né? Mas isso já está no preço, né? E como eu disse, o mercado parece entender que esse desafio é do próximo presidente, seja ele quem for. Dito isso, como já está no preço, o mercado fica muito mais suscetível às variações marginais, seja aqui no Brasil, em relação ao noticiário de política fiscal, política monetária, inflação, seja no global. E hoje o que está mandando, não tem dúvida nenhuma, é o ambiente global. Até porque a gente tem sempre que lembrar que uma gotinha na piscina global, para a gente, enche a piscina, né? Já a desproporção entre o tamanho dos mercados é muito grande, então esse fluxo recente do capital estrangeiro, que é realmente uma coisa residual do ponto de vista do fluxo total entre os países desenvolvidos, para a gente foi muito significativo, foi capaz de jogar o câmbio de 6,30 em 5,70, 5,60, a bolsa de 120 em 140, os juros longos caíram 40, 50 pontos também, e a gente acha que provavelmente essa dinâmica continua ao longo do restante de 2025.